Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana Sacati. A gente vai para a primeira parte de autovalores e autovetores. Definição. Vamos começar? Vamos ver, então, o que são autovalores, também chamados de valores próprios, e os autovetores, também chamados de vetores próprios. Vamos pegar como exemplo essa transformação linear do R2 para o R2. E vamos supor que eu queira transformar o vetor 5 e 2, tá? E aí eu faço bonitinho, 4 vezes 5 mais 5 vezes 2, 2 vezes 5 mais o 2, faço a transformação substituindo normalmente. E aí eu vou ter o vetor 4 vezes 5, 20, mais 10, 30, 2 vezes 5, 10, mais 2, 12, ok? Percebendo que tanto 30 quanto 12 são múltiplos de 6, eu posso, colocar que o vetor de componentes 30 e 12 é a mesma coisa que 6 vezes 5 e 2, Porque se eu voltar multiplicando, 6 vezes 5, 30, e 6 vezes 2, 12. Mas a gente tem aqui o conceito de alto valor e alto vetor. Esse 6 aqui, ele é dito um alto valor associado a este alto vetor, tá? Então, o alto valor é um número, um escalar, tá? E o alto vetor, percebam que é exatamente o vetor que eu transformei de componentes 5 e 2. Então, o alto valor é 6 e o alto vetor é o vetor de componentes 5 e 2. Lembra que eu posso passar a transformação linear para a forma matricial. Na forma matricial, ele ficaria 4, 5, 2 e 1, Lembra? Componentes, coeficientes 2 e 1. E aí, se eu quero fazer a transformação do vetor 5 e 2, se está na matricial, eu multiplico pelo vetor 5 e 2. Aí, eu vou ter linha vezes coluna, 4 vezes 5, mais 5 vezes 2. E depois, segunda linha, primeira coluna, 2 vezes 5, mais 1 vezes 2. Que resulta no vetor 4 vezes 5, 20, mais 10, 30, 10 mais 2, 12, tá? Que é o vetor 30 e 12. Mesma coisa, tanto 30 quanto 12 são múltiplos de 6, fica 6 vezes o vetor 5 e 2. Então, a gente tem o alto valor 6 associado ao alto vetor 5 de componente 5 e 2, tá? Então, dessa forma, a gente pode colocar que a matriz A vezes o vetor V, matriz A vezes o vetor V, que é igual a lambda, que vai representar o meu alto valor, vezes o vetor V, que vai representar o meu alto vetor genericamente, tá? Se tiver na forma de matriz. Se tiver na forma ali da transformação linear, eu tenho que a transformação do vetor V, transformação do vetor V, resulta no alto valor vezes o alto vetor, ok? Agora, pegando aquela mesma transformação linear, se eu for transformar o vetor 2 e 1, eu vou ter 4 vezes 2, mais 5 vezes 1, e 2 vezes 2, mais 1, que vai resultar no vetor 4 vezes 2, 8, mais 5, 13, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, no vetor 13 e 5, tá? Percebam que eu não consigo achar um alto vetor para esse vetor aqui, tá? Que seria o lambda vezes o vetor que eu transformei, vezes o vetor 2 e 1, que seria o alto valor. Eu não tenho um alto vetor associado a esse alto valor,
tá? Que volte a resultar no vetor 13 e 5, tá? Ou seja, o vetor 2 e 1, né, eu digo que ele não é vetor próprio do operador T, ou seja, dessa transformação linear, tá? Ele não é alto-valor, de modo algum. Mas, no vetor anterior, a gente tinha achado, né, o vetor 5 e 2, né, a gente tinha achado um alto-valor, né, atrelado a esse alto vetor. Então, aí, esse vetor 5 e 2, ele é dito alto valor deste operador linear, ou seja, dessa transformação linear, e já o vetor 2 e 1, não. Vamos ver outro exemplo. Peguei essa transformação linear, vou transformar o vetor 1 em menos 1. Então, vai ficar menos 3 vezes 1, menos 5 vezes menos 1, e 2y, então 2 vezes menos 1. Vai ser o vetor 3 mais 5, 2, e 2 vezes menos 1, menos 2, tá? Percebo que são múltiplos de 2, eu posso fazer duas vezes, aí seria o vetor 1, né? Menos 2 dividido por 2, e menos 1. Então, posso afirmar que o vetor 1 e menos 1, ele é um alto vetor, porque foi o vetor que eu transformei, né? E ele tem um alto valor, que é o 2, associado a ele. Então, ele é, de fato, um alto vetor. Nesse vetor aqui, vetor de componentes 2 e 3, vamos fazer a transformação dele. Menos 3 vezes 2, menos 5 vezes 3, e 2 vezes 3. Vai resultar no vetor menos 6 menos 15, no vetor menos 21, e 2 vezes 3, 6. Ele não é autovetor porque eu não consigo achar um lambda, um alto valor, que esteja associado ao vetor 2 e 3, que é o que eu transformei, que resulte nesse vetor menos 21 e 6. Como é que eu sei? Como é que eu verifico isso? Ora, não tem que dar 6? Então, o lambda teria que ser 2, porque daria 2 vezes 3, 6. Então, se for duas vezes o vetor 2 e 3, vai resultar no vetor 4 e 6, tá? Satisfaz só o y, mas o x não dá menos 21. Tá? Então, não existe esse lambda aqui, esse alto valor que associe a este alto vetor. Então, o vetor 2 e 3 que eu transformei, ele não pode ser alto vetor, né, associado a esse operador linear aqui. Mas o vetor 1 e menos 1, sim, porque eu achei o lambda, eu achei o alto valor que associa esse alto vetor. Graficamente, né, se o vetor ele é alto valor, então a gente tinha que o vetor menos 1 e menos 1, nós transformamos o vetor menos 2 e 2, que é duas vezes o vetor 1 e menos 1. Isso significa que o vetor de componentes 1 menos 1 é um alto vetor associado ao alto valor igual a 2. Percebam que graficamente eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, né? Um é múltiplo do outro. Então, o vetor 1 e menos 1 é dito alto vetor. Já no outro exemplo, onde a gente transformou o vetor 2 e 3, resultou no vetor menos 21 e 6, que eu não conseguia deixar, né, desse formato aqui de alfa vezes o vetor, né? E aí percebam que, que esses dois vetores, eles têm direções e sentidos diferentes. Então, graficamente, se tiver a mesma direção e mesmo sentido e forem múltiplos, é um alto vetor. Caso contrário, direções e diferentes não são autovetores. Agora vamos ver algumas observações very importantes. Então, se a gente está na matriz vezes o vetor, que resulta num lambda vezes o vetor, onde esse lambda representa o nosso alto valor associado a este alto vetor,
que eu transformei ou que eu multipliquei pela matriz. Essa matriz aqui, obrigatoriamente, ela deve ser uma matriz quadrada, tá? Autovalores e autovetores estão sempre juntinhos. O lambda pode ser zero, porém o vetor v never be zero, ok? Então, o lambda pode ser zero, mas o vetor v nunca pode ser o vetor nulo, né? 0, 0, 0, 0, 0. E autovalores, os lambdas podem estar associados a mais de um autovetor. Agora é sua vez de fazer. Verificar se os vetores dados são autovetores dos operadores lineares a seguir. Então, você vai verificar se esse vetor é autovetor deste operador linear. Não esqueça de identificar o seu autovalor, que é o lambda. E aí, na próxima aula, a gente corrige. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.